Bom dia, pessoal, bom dia, Padre João aqui com vocês, diretamente aqui da Igrejinha de Fátima, nessa terça-feira, dia 5 de novembro, pontualmente atrasados. Estamos iniciando mais uma live. Quero ver se a gente começa hoje o nosso segundo encontro da nossa reunião. Assim, sempre a gente faz aqui com o Fábio, como é que é? Café com fé. Bom dia, Jô, bom dia, Daniela, bom dia, Cláudia, bom dia, Juliana. Eu estou impressionado com uma coisa que Deus está fazendo aqui, uma grande revolução. Vamos fazer o café com fé, Fábio Luiz? Um instantinho, vamos falar sobre... pega lá o microfone, os microfones, por favor, João. Eu, Fábio e o João, a gente faz. Você sabe que teve uma pessoa aqui da comunidade Emanuel. Tá ao vivo. Eu estou impressionado, Fábio Luiz, porque como Deus, ele orienta. Você sabe que a comunidade de Emanuel, gente, para quem não sabe, lá do Mosteiro de São Bento, fundada por Dom Cipriano Chagas, foi a primeira comunidade católica da renovação carismática no estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira. E foi por muitos e muitos. Tem 5 anos que nosso saudoso Dom Cipriano e se dedicou ao trabalho da cura e libertação. Era muito específico. E ela teve grandes colaboradores. Um dos colaboradores foi Dom Estevão. Dom Estevão sempre fez artigos para a revista da comunidade, ajudava. Outro também que sempre foi um grande colaborador e que sempre ficava lá na comunidade, o Padre Jonas Abib. Monsenhor Jonas. Eu estou começando a descobrir que o processo que eu fiz do Padre Rufus, na verdade, tem muito do processo do Dom Cipriano. Ele foi me contando as coisas assim aqui, o rapaz que veio, e assim eu fiquei muito impressionado, porque isso aqui é o que eu fiz. Outro também que frequentou muito lá, o Padre Eduardo Dogat. Como é que as coisas se interligam? E é engraçado, Fábio, as pessoas... Deixa eu só... Som, tá ouvindo aí? É o botão aqui de baixo. Esse botão aqui, ó. tá. Já fica azul. Segura ele. Foi? Estão me ouvindo agora com o microfone? Som. Melhorou? Estão ouvindo bem o Fábio também? Alguém pode me dar uma resposta aí? A Dilda, bom dia. Andréia, Sérgio, Patrícia. Jô Moreira, bom dia. Estão me ouvindo no microfone? Estamos aqui. Eu, agora o Fábio Luiz e o João. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se dá pra... tá aqui o Fábio, ó. Está aqui o João. Opa. Peraí. A gente sempre agora como é que se chama? Café com fé. Gostei do nome. Dado pelo João. Oi? Foi nos comentários, verdade. É. Foi nos comentários, É uma cacofonia, né? Praticamente, café com fé. Porque café sem fé é só cá, né? Café sem fé é só cá. Ou senão, né? Como a gente fazia uma piada sem graça que a gente fazia no grupo de oração antigamente. Homem bully. É o homem sem fé, né? Não, homem é pouca fé. Pouca fé, sim. Homem bully, hein? Chegou aí uma pessoa bully, um homem bully, uma mulher bully do pouca fé. Eu estava conversando hoje de manhã aqui com o Fábio, né? Hoje temos atendimento aqui, tá, gente? 2 horas. 2 horas. A gente estava conversando sobre o que é a falta de um conhecimento da nossa doutrina, da nossa própria religião, o nosso próprio descompromisso com uma vida de comunidade, né? Ou até mesmo com a espiritualidade, com a oração, com a fé. O que ela produz nas pessoas? O que vocês acham que o que vocês acham que produz nas pessoas? E você tá falando com eles ou já com a gente? Primeiro tô jogando assim sim, para jogando. eles. Aí agora a gente vai falar, né?
as pessoas que nos procuram, porque eu tenho um amigo meu que é pai de santo, que ele estava reclamando também, que as pessoas estão sem noção procurando eles para coisas assim que ele estranhou. Como eu também tenho amigos pastores que também estão assim assustados, né? As pessoas da cidade, dos centros urbanos, que não têm, estão desigrejadas, né, como se fala, estão sem uma vida de comunidade, uma vida de profundidade. Esse tipo de pessoa, que tipo de religiosidade essas pessoas têm? Agora vamos lá, Fabinho, vamos falar. Assim, que a gente estava conversando mais cedo, né? E é interessante porque... Bom dia para todos, antes de tudo, né? É uma coisa que a gente vem observando, né? O padre falou assim, uma falta de conhecimento. Eu vou pegar um termo que o senhor mesmo vem usando e estava usando durante os cursos que a gente estava gravando. Seria, na verdade, uma falta de evangelização. Porque o padre, muito mais do que eu só observo e ele vive isso. Às vezes, muitas pessoas que chegam, não necessariamente aqui, não estou falando aqui, mas não estou falando das pessoas que vêm necessariamente aqui. É um fenômeno brasileiro isso. Acaba encarando a religião e os atos de religião, ou seja, as orações, as preces, tudo aquilo que gira em torno, com uma mentalidade um tanto supersticiosa ou até mesmo sincretista. Porque onde a gente quer chegar com isso? Quando você vem, você não estou falando de com você, é um você hipotético. Quando uma pessoa vem aqui, ou em qualquer outro padre, e pede para ele, por exemplo, padre, vai lá na minha casa para abençoar a minha casa. Abençoar a casa é ótimo? É ótimo. Maravilhoso, louvável, nenhum problema quanto a isso. Só que qual é a mentalidade que você, né, que a pessoa possa ter, né, para nesse ato do padre ir na sua casa para abençoar a casa? Vamos abrir um parênteses aqui, né, Fábio? Sim. Explicar. Porque normalmente as pessoas, quando procuram um padre para ir na casa dela, é porque está tendo algum problema que ela julga ser espiritual, alguma dificuldade no campo financeiro. Não é uma bênção, assim. A oração, consagrar a minha casa. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo 100% saudável. Por exemplo, falar, eu estou construindo minha casa. Né? E aí, terminou a construção da casa, eu quero que o padre vá lá, abençoe a casa como um modo de agradecimento, de consagração daquele lugar a Deus, da minha família, coisa e tal. Sem problema nenhum. A mentalidade e o ato estão 100% corretos, belos e santos. Mas, nesse contexto, se eu estou passando com uma dificuldade, eu não posso chamar o padre para ir lá na minha casa rezar? Claro que pode. Só que ele não é um passe de mágica, porque a oração, a bênção não é um passe de mágica. O padre não é um xamã. O padre não é um curandeiro. Que ele, só pelo ato dele ir lá e de jogar água benta, necessariamente vai ter que acontecer alguma coisa. Essa é a mentalidade mágica, né? Não, e assim, obviamente, gente, isso é claro. Deixa eu virar aqui para mim. Obviamente, é claro que tem lugares que passam por infestação espiritual. Né? Lugares que passam por alguma coisa, o lugar que foi um crime, o lugar que aconteceu uma morte, né? Um lugar que teve uma marca e uma ação do demônio, do mal. Né? Óbvio que aí a gente vai procurar um sacerdote. Né? Porém, existe, até chegar um padre exorcista, por exemplo, existe uma ordem, né? E que precisa ser seguida. Existe um protocolo que precisa ser seguido. Eu quero deixar isso muito claro. Que primeiro você chama um diácono, um irmão lá da comunidade, do grupo de oração, para fazer uma oração. Se não melhorar, você pede o padre da paróquia. E aí, se não melhorar, aí sim, se continuar um problema, aí você... Porque pode acontecer de ter realmente sido alguma coisa que ali existe por exemplo, um lugar que foi consagrado ao mal. Né? Que teve um ritual, que teve um assassinato. Isso acontece, tem lugares que acontece isso. Mas isso é uma coisa. Agora, o Fabinho está falando aqui é o seguinte. Nós temos alguns problemas de ordens particulares. Você não deve procurar o padre, né,
para que ele possa ser aquela pessoa que vai tirar uma obsessão não, um espírito obsessor, Até mesmo médium, até mesmo assim, para conceituar a melhor. mentalidade disso não é da igreja, né? E o fato de coisas ruins acontecerem na sua casa necessariamente pode não ser manifestação do demônio, tá? A gente precisa discernir muito bem. E até mesmo Eu não nego isso, tá? a bênção que o padre dá, né, ele é um sacramental, né? Diferente do sacramento, né, que é, né, se a gente for pegar o conceito ali, né, que é parte visível da graça divisível de Deus, ou seja, ele é eficaz por si, né? Quando o padre consagra, né, o pão e o vinho com as palavras, usando a matéria ali, coisa e tal, aquilo se torna corpo e sangue de Nosso Senhor, sacramentalmente. Quando uma pessoa ela é batizada, ela se torna ali, né, filha de Deus, tem os seus pecados lavados, ela é inserida na igreja, coisa e tal. Isso acontece pela própria eficácia do sacramento. A bênção ele é um sacramental, ou seja, é algo que deriva do sacramento. E aí, às vezes a gente confunde, até mesmo por uma falta por uma catequese que não chegou nesse ponto, por uma ignorância, ou até mesmo por uma mentalidade mágica, achar que o sacramental, né, que é uma bênção de você estar pedindo a Deus para abençoar. É diferente do batismo, que quando o padre, o diácono, até mesmo um leigo, vai lá, pega a água e batiza, e ali você tem certeza que a coisa aconteceu, quando você usa a fórmula, né, eu te batizo fulano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a água, aquilo vai acontecer. Por isso que o padre falou desses passos, né? Vai lá, chama o diácono, se chama fulano, ou chama o padre, vê se aconteceu ou não. Por quê? Essa bênção, diferente do sacramento, ela não é, eu vou usar o termo em latim, vou gastar meu latim agora aqui, ex opere operassem, ou seja, faz a coisa aconteceu. A bênção, ela tem uma forma diferente, a constituição dela é diferente. Gente, é o seguinte, o que o Fabinho está tentando falar numa linguagem assim mais... Teológica. Aqui, olha o pessoal falando aqui, ó, sou um bandista e meu pai de santo me pediu para procurar o Padre João para ajudar na negatividade na minha casa e comigo e meu marido. Tanto que, se ela me permitir, eu explico, eu pedi para que ela fizesse a oração na casa dela, a quaresma de São Miguel na casa dela. Né? Porque não se trata só de você tirar coisas da sua casa. Se trata de você colocar Deus na sua casa. Tirar é importante, mas se tirar e não colocar nada... E aí eu faço agora a pergunta... Agora, o padre vai lá benzer. É igual aquela pessoa que quer exorcismo, mas não quer mudar de vida. Era isso que eu ia falar assim. A pergunta é, tipo, o padre falou, eu gostei da frase. Tipo, eu quero lá tirar alguma coisa. O que entra no lugar, já que nada fica vazio? Deus entra não através da coisa, entra através da gente. Sim. Então, se você leva a sua fé, se você faz uma oração, e às vezes Deus permite que esse mal aconteça na sua casa, para lembrar que você também precisa rezar. E que você também é um instrumento que precisa colocar Deus lá dentro. Entendeu, gente? E isso, eu vou te dizer, a palavra de Deus é muito clara. As portas do inferno não prevalecerão. Se você não permite que o mal entre, e você faz a oração, se você... vou usar uma linguagem espiritual, tá, gente? Espiritual. Se você não levanta um escudo de espiritualidade, um escudo de oração, uma vida de jejum, sabe? Uma vida de purificação mesmo. Não são passes mágicos apenas. Porque não existe essa magia. Pelo menos na visão católica, não. Tá? É porque, assim, a gente tem um público aqui também de outras religiões. E eu procuro atender a demanda da fé daquelas pessoas. Eu preciso compreender e ajudar. Agora, assim, para aqui nós católicos, nós precisamos levar para nossa casa uma vida de oração, uma vida de conversão, de transformação. É aquela coisa assim... Não fica confiando só nas coisas que você coloca na sua casa. Por exemplo... Mas na sua fé. A diferença da mentalidade mágica para algo que realmente é eficaz. Por exemplo, eu vou lá, acredito que se eu colocar um crucifixo... Eu comprei um crucifixo com uma imagem de Nossa Senhora, São Miguel, coisa e tal. Montei uma capela maravilhosa, linda. Contratei o Michelangelo para fazer a capela assistindo dentro da minha casa. Ambiente maravilhoso. Só que na minha prática ali, eu não tenho uma vida de fé, eu faço todos os trambiques possíveis, sou um mau marido, não sei o quê. Tipo, toda esta realidade de Deus estar presente ali, ele tá bonito, coisa mais linda do mundo. Gente, só que na pessoa que vai agir não tem nada. A gente não pode.
E as pessoas têm muito disso. A gente não pode, né, confiar só em coisas boas, bentas, né, abençoadas. Porque aí é a lógica do amuleto, não? Então, pode se tornar um amuleto, mas tem pessoas que acreditam nesse amuleto, né? Tem pessoas de outra fé acreditam nessa coisa, mas Sim, dentro... eu falo aqui no público católicos. Eu acho que para nós aqui que somos católicos, eu acho que o mais importante é o quê? Se eu tenho um crucifixo na minha casa, eu tenho que olhar para ele todos os dias e rezar. Não adianta eu colocar uma imagem de São Miguel, não adianta eu tomar um banho com sal grosso, bento, que ajuda, mas não é a coisa, né? Agora, não é esse banho em si, eu quero deixar isso muito claro, você lá, aquela água representa o banho que a sua alma precisa tomar. Ali é o corpo, sabe? Mas o que precisa ser banhado e lavado é o seu interior. Lembra que Jesus falou de dentro para fora? E até mesmo, por exemplo, assim, algumas pessoas podem dar um passo além nesse nosso raciocínio e falar assim, então a água de Lourdes lá, que o pessoal vai lá se banhar, é superstição também? Não! Deus, ele se utiliza dessa forma material também para se comunicar. Só que o que eu não posso é transformar algo bom em um amuleto. Ele nunca vai ser um amuleto. E, desculpa, gente, isso aí... Quem é de outra religião que está aqui na live sabe, isso acontece em todas as religiões. Porque o problema aqui tem a ver com a gente. A gente pode acabar instrumentalizando a religião para a minha vontade. Lembra de uma das características que eu falei das pessoas que vivem na cidade e não têm uma prática religiosa? A falta de uma fé comunitária. As pessoas vão começar a instrumentalizar não só a religião católica, a religião espírita, todas as religiões na demanda das necessidades dela. Sim, sim. Isso é uma coisa, sabe, gente, que... Vira o self-service da fé. Então, assim, a vela, ela é um instrumento que ajuda. Mas é a oração. Eu tenho falado muito com as pessoas. As coisas não são por si. A quaresma de São Miguel. Reza, faz um jejum, faz a oração, sabe? Você não deve procurar a religião só num momento de necessidade. Esses dias eu tenho estudado um pouco o kardecismo, e como é importante para um kardecista, estava vendo, ser doutrinado na doutrina deles. Como é importante eles fazerem um caminho de doutrinamento, sabe? Para que eles possam conhecer como eles vão lidar com a vida a partir dos preceitos deles. Ou as meninas que são aqui da Umbanda, né? Como é importante fazer aqueles passos dentro da iniciação do candomblé ou da Umbanda, né? E assim... O que eu estou querendo aqui não é em si entrar na seara de uma religião ou de outra, mas é das pessoas. As pessoas têm que olhar para o sacerdote como ele é, um instrumento de Deus, um meio, não um fim. E o que está acontecendo é que a gente às vezes está cultuando hoje o padre como se estivesse cultuando um artista, sim, um cantor, um guru. E não é isso. Aqui não se trata do Padre João, se trata de quem ele serve, a Deus e, no caso aqui, ao Arcanjo São Miguel, a quem ele foi chamado a ser esse instrumento de levá-lo para o bom combate na nossa vida. Mas não é minha pessoa, vocês estão entendendo? Não são poderes. E quando a gente não tem uma prática religiosa, e vocês que estão aí, até de outras religiões, podem me falar, quando a gente não tem, a gente está muito mais vulnerável. A gente fica muito vulnerável, a gente pode ser manipulado. Quantas e quantas pessoas, no momento do desespero, se manipularam? Esses dias teve um casal aqui de pessoas que têm universidade. Porque eu ouvi que um padre falou na internet... não sei o que lá. Acho que o negócio do escuro que você falou. O que o padre falou?
Ah, o do escuro é que teria que não pode dormir no escuro total, que pode acontecer de você, de tipo, sonhos ruins, ser atacado por alguém. Aí eu falei assim, gente, é tipo dormir com uma vocês flechinha. são pessoas formadas, são profissionais liberais. Observe se as pessoas... Se isso que você falou, a primeira coisa que você tem que ter é bom senso, tem cabimento. Se você não tem uma formação, qualquer coisa que falarem com um pouquinho de convicção, as pessoas vão acreditar. E vão tomar como verdades absolutas. E não é. Tem coisa, gente, que não é. Sabe? Ó, vou dar um exemplo. Me fizeram uma pergunta, aproveitando que a Alessandra está aqui, a Alessandra da Umbanda. Uhum. Me fizeram uma pergunta na caixinha, se acender vela, a vela tem que ser acesa em casa, no alto, né? Não embaixo, na parte de baixo da casa. Mas assim, acima do ombro. Aí eu falei, não, para nós católicos não tem isso. Faz diferença a fé, o que significa acender vela para nós católicos? Aí a Alessandra me falou, não, padre, porque na Umbanda, acho que na Umbanda, né, Alessandra? As pessoas acendem as velas em cima do ombro por causa da proteção do anjo da guarda e tal. Essa é a visão que eles têm, né? E assim, e algumas pessoas procuram... Se eu não conhecesse a religião de matriz africana, ou se não tivessem amigos que me explicassem, a minha tendência é falar o quê? Ah, isso aí é coisa de demônio, bobagem. Eu, às vezes, demonizo sem ter um entendimento, um conhecimento. O que eu falei para a pessoa na caixinha? Eu falei, olha só, isso aqui é de uma outra mentalidade religiosa. A nossa mentalidade religiosa é essa, com todo respeito. Né? A visão que a gente tem da vela independe da altura, né? Porque a vela representa a luz do Cristo ressuscitado. Ela não é um fim em si mesma. Não, ela é um sacramental. Quando você acende uma vela, significa que você está em oração. Sim. Significa que você está na presença da luz, que é Cristo. Então, se a gente não aproveita esse momento, é o que eu falo para vocês aqui. Se a gente não aproveita esse momento para dar um esclarecimento, então, primeiro, aquilo que você me traz, se realmente aquilo é católico, se aquilo não é católico, ou se aquilo está num viés assim de que as pessoas não têm o conhecimento religioso, e não têm. Né? Eu vejo muita gente desesperada. E aí, às vezes, uma palavra, um alento, uma orientação simples, acalma a pessoa. E até mesmo, padre, assim, eu estudei com quando eu estava fazendo história aqui na La Salle, alguns anos atrás, uma das pessoas que eu mais conversava, né, colega de turma, né, era uma mãe de santo, né, e aí eu sempre... eles sabiam que eu tinha estudado para ser padre, né? Fiquei anos no seminário e ela, como mãe de santa, então ela tirava dúvidas em relação à igreja comigo e eu também, em relação acho que dela era candomblé. Muitas coisas que eu não sabia, ela foi lhe explicando, coisa e tal. E foi, sei lá, uns 2 anos estudando junto, acabei parando antes. E aí ela falava assim que lá no barracão dela, né? Ela ficava um tanto quanto incomodada quando as pessoas ficavam nesse leve trás de costumes religiosos. Então ficava assim, tipo, a pessoa, se você quer ser da Umbanda, você é 100% eu Umbanda. sempre falei isso Se aqui. você quer ser católico, você vai ser 100% católico. Não fica bricolando. Aliás, uma das características, né, que a gente estuda da pessoa na cidade é a bricolagem. Bricolagem é o quê? Eu faço recortes de cada uma das religiões e vou construindo uma religião minha. E não é assim que funciona. Quem alertava muito isso era o Padre Léo também, nos anos 90. Então, assim, e hoje em dia, até minha galera lá da Umbanda, ela tá meio que estressada, porque as pessoas, elas não querem seguir um caminho religioso, seja ele qual for. Não querem. Então eles vão querendo pegar e aí vão misturando as bem coisas. bolado. Vai criando uma confusão mental, inclusive. Porque aí você fica mais susceptível ao mal e não percebe. Então é importante que você tenha bem qual é o seu caminho. Atualmente, eu tenho uma capacidade, graças a Deus, e também graças aos estudos que Deus me permitiu fazer da minha religião, eu tenho essa liberdade
de olhar, de conhecer, de buscar a compreensão. Eu tenho maturidade, inclusive, para isso. Eu tenho amigos, pais de santos, que me explicam muito a religião deles. Eu tenho amigos kardecistas, colegas. E ali eu consigo ler a minha religião, não a deles. Tem coisas que eu já falei aqui na igreja, inclusive, e que as pessoas, por não terem um conhecimento, confundem. Que eu estou falando, Padre João está fazendo sincretismo, está misturando. Muito pelo contrário, não estou misturando. O fato de eu buscar um conhecimento me faz entender as diferenças e, em primeiro lugar, sempre, respeitá-las. Né? Em segundo lugar, entender que aquele caminho ali é o caminho que Deus deu àquela pessoa. No momento certo, se Deus quiser dar outro caminho, a pessoa vai ter. Né? Até porque nós podemos escolher os caminhos. Eu escolhi ser católico. Que engraçado que alguém ouvindo assim, pode parecer relativista, mas aí eu pensei nisso e ao mesmo tempo eu me refutei. Porque eu pensei assim, da mesma forma que Paulo chegou lá em Atenas, lá naquele aerópago, e aí ele viu lá um monte de altar para um monte de deuses, e tinha lá o altar do Deus desconhecido, e ele assumiu aquilo como, falou assim, esse Deus aqui que eu tô pregando. Aí falou da ressurreição, o pessoal não entendeu nada, saiu rindo dele e desprezando ele. Mas apesar de parecer algo relativista, mas a gente não está mais, e o padre sempre gosta de falar isso, a gente não está mais na cristandade onde todo mundo tem o mesmo ideal cristão, ou pretende-se que todo mundo tem o mesmo imaginário cristão. Não tem. O mundo mudou, o mundo hoje é diverso. Faço uma pergunta aqui para nossos queridos seguidores, né? Nossos queridos, o pessoal que está aqui assistindo, acompanhando a live. Nós brasileiros, você consegue encarar que nós brasileiros somos um povo muito supersticioso? Da onde vem essa superstição? Da onde? Se sim, da onde vem isso? Porque a gente não veio aqui do nada, né? Temos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, toda uma cultura de pelo menos 500 anos só aqui no Brasil. Mas, Alessandra, a Umbanda, ela nasce de um contexto de catolicismo também. Sim, ele nasce aqui em São Gonçalo. Tanto que nasce aqui em Neves, né? E traz esses elementos, né? E eu acho muito bonito, se você lembra daquela novela Renascer, essa segunda versão. Esse eu não o respeito, né, que aquele pastor da novela com aquela senhora que era de religião de matriz africana, a Inácia. O que está se pedindo hoje, porque as pessoas confundem relativismo. Não é relativizar. Não é relativizar. Dialogar não é relativizar. Eu não estou descaracterizando a minha religião. Tá? Eu não estou desrespeitando a minha verdade, sabe? Eu estou simplesmente vendo, tolerando, amando a verdade do outro e o outro, posso não concordar com a outra verdade, mas eu estou amando aquela pessoa, eu estou tentando compreender aquela verdade dele, amar assim a pessoa, desculpa, né? Porque a verdade que eu sigo, ela é diferente. Agora, o que eu preciso ter eu acho que entender e conhecer, a gente tem que primeiro fazer isso, Vânia, com a escolha religiosa que você teve. Você só vai conseguir ter um bom conhecimento do diferente se você entender muito bem a sua fé. Aí você vai ter uma maturidade de diálogo. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas que ainda carrega uma mentalidade confusa. Uhum. Sabe? A pessoa está falando que temos que fazer um podcast sobre isso. Já é um podcast. Se você quiser colocar qualquer coisa abaixo, coloca isso aqui no YouTube. Eu quero conversar isso até com um pastor, com um pai de santo, com pessoas de outras religiões. Porque a gente tem que começar a entender algumas coisas que são importantes. Eu estudei teologia, gente, de 1995 a 1998. Então, 95, 96, 97, 98. Já se fazem 26 anos que eu terminei a minha graduação em teologia. Mas de lá para cá, eu nunca deixei de estudar. E eu estou sempre estudando. Mas não é só uma questão de estudo, tá? Mas o estudo é uma disciplina que eu tenho que me impor para que eu possa conhecer, né?
Para que eu possa servir e servir a Deus, e aí eu até aprendi isso com os meus irmãos queridos lá do kardecismo. O kardecista, eles veem, né, que o estudo é fundamental para o trabalho, né? Quando ele falava, né, que Chico Xavier ficava horas e horas e horas e horas lá nas psicografias dele. Por quê? Porque aquilo ali é um trabalho que as pessoas não se dispõem a fazer. Qual católico que se dispõe a ficar um dia inteiro dentro da igreja em oração? Padre, me empresta a chave da igreja que eu quero ficar lá em Santíssimo um dia, de manhã até de tarde. Agora, você vê um irmão nosso do Candomblé ou da Umbanda que ficam quase 20 dias deitado para um santo. Essa atitude de comprometimento que eles têm é que eu acho que a gente tem que procurar ter com a nossa religião. Eu não estou aqui criticando a religião deles, mas eu estou vendo o quanto aquela pessoa adere, e a gente, que às vezes estuda um pouquinho na nossa religião, acha que sabe as coisas e já sai metendo pau. E você não tem uma dedicação, às vezes de 1 hora, de 2 horas de missa. E até mesmo desses exemplos assim, né? Isso, por exemplo, ela fala assim, tá. Quem é que fala dessa maneira? Não, e até mesmo assim, tem lá o cara fica lá, faz parte lá da iniciação, fica lá 20 e tantos dias deitado pro santo, aí tem toda a coisa lá, o cara que passa no Candomblé são 21 dias recolhido. Aí um amigo meu que é acho que foi, né? Foi aquele amigo nosso lá da festa, Alessandra, ele falou assim... E não é a gente fica dormindo deitado, não. A gente tem que ficar na posição lá e vai que vai. Aí eu falei assim, tá, mas aí o cara que vai ser padre também passa lá 8 anos estudando, passa não sei quanto tempo no noviciado. Claro, a gente tá falando de exemplos... Aqui, como diz meu pai de santo, quem está cansado nem vai. Mas aí, por exemplo, eu tô dizendo, a pessoa comum. A pessoa comum tem sua família, tem seu trabalho, é claro que não tem como, dentro da sua própria realidade, né? Eu queria tanto como ficar não? O dia inteiro. Se o espírita tem condições, também trabalha. Calma, tô fazendo aqui pra nós católicos. Então, por exemplo, mas pra nós católicos, será que não tem um período de férias? Sim, eu tô dizendo, o mínimo. A igreja, quando ela fala lá das nossas obrigações, ela garante o mínimo. Tanto que ela fala assim, quantas vezes a gente tem que confessar no ano? Uma pela Páscoa. Quantas vezes a gente tem que comungar ela garante o mínimo. O mínimo. Mas quem não pode ser minimalista somos nós. Sim. Porque se a gente for minimalista, a gente não vai crescer, a gente não vai amadurecer, a gente não vai evoluir. É como se a gente ficasse aonde? Na praia, olhando o pezinho e voltando. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, se eu enquanto católico, vejo lá, qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Eu pego lá na letra fria da lei. O mínimo que eu tenho que fazer é participar da missa todo domingo, comungar, não é nem comungar todo domingo, comungar uma vez pela Páscoa, confessar pelo menos uma vez, isso é o mínimo. Pra você ver como a nossa religião é tolerante. Mínimo. Fazer 2 jejuns por ano, 2 por ano. Quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão. Só. Uma pessoa hoje me perguntou sobre isso. E a abstinência das sextas-feiras de carne. Beleza. Essa é o mínimo que a igreja pede. Mínimo. Só que aí, eu lembro de uma vez, alguém perguntasse pra mim, E mas tá por quê? cheio, e desculpa, deixa eu abrir outro parênteses. E tá cheio de fariseu aí, fazendo o quê? Enquanto a igreja te dá um mínimo, tem muito fariseu, e não estou falando de padre, não. Não, fui leigo. Impondo coisas rigorosas da cabeça que não fazem. E aí, por exemplo, quando eu era catequista de crisma, né, alguém chegou e falou assim, por que eu tenho que ir à missa todo domingo se a missa é quase a mesma coisa sempre? Aí eu dei o exemplo da pessoa que namora, né? Se eu amo aquela pessoa e eu namoro com ela, então eu não tô casado, não vejo ela todo dia. Eu espero chegar lá no final de semana pra eu estar junto, a mesma resposta nossa deveria ser essa pra estar na missa. Não é um peso eu estar lá durante 1, 2 horas no domingo, participando da missa na minha comunidade, mas sim, deveria ser algo que a gente espera. Da mesma forma que você espera lá no final de semana pra você estar lá com o seu amado, com a sua amada, seria a mesma coisa essa da missa. Só que, quando a gente olha pela ótica da obrigação... A pessoa não é a mesma... Você vai ter que conviver com ela todo dia, hein? E aí a gente olha pela ótica da obrigação, né? Eu sou obrigado, Não, você não é obrigado a nada. Você, na verdade, se obriga àquilo por uma resposta de amor. Ela está falando aqui, Alessandra. É verdade. As pessoas precisam ver mais os líderes. Não estão ali à toa. E vocês precisam de pessoas positivas para produzir uma missa ou uma sessão. Ela está falando do caso dela. Precisa ouvir as pessoas dos líderes religiosos, né? Ou
no caso nosso aqui, ouvir também aquilo que a igreja nos fala, conhecer. É o mais seguro. A gente, assim, porque líderes também às vezes erram, Alessandra, sabe? Sim. No nosso contexto. Eu tenho uma tendência muito grande a errar. Mas nós temos uma doutrina que precisa ser conhecida. No caso aqui da Igreja Católica. Conhecida, experimentada. Você precisa discutir. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica, vocês me conhecem. Ouça, Giuseppe, obrigado, grazie. Grazie tante. Buona giornata, arrivederci. Grazie. Então, assim, você precisa ter até mesmo uma pessoa que de maneira muito crítica, que responda às suas perguntas. A nossa fé não é uma fé cega. Cuidado, gente, com o sectarismo. A mentalidade de seita... A gente falou isso semana passada. Nós falamos isso semana passada. A mentalidade de seita está aí, tem muita gente. Quais são as características de uma mentalidade de seita? Fala aí para mim. Fala comigo. A primeira coisa que a seita faz é te tirar de um grupo familiar. Maior, isso. Eles vão ser sua família. Depois, o que a seita faz? Ele fala que tem uma verdade que ninguém mais conhece, só aquele grupinho. Só aquele ali. grupinho. Aquele pessoal tá tudo na ignorância, só a gente aqui que sabe. Terceiro, ele vai te iniciado. isolando de pessoas que pensam diferentes e vão fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça. Gente, isso é crime. Posso falar o que já aconteceu na nossa bolha católica de Instagram? Tinha uma galera aí, na nossa bolinha católica, de Instagram. E aí teve um certo influencer aí grande, coisa e tal. Um influenciador de internet? Que virou e falou assim, você que segue, sei lá, 200 pessoas no Instagram, para de seguir esse pessoal todo, só segue a gente. Que isso? Desse jeito. Alessandra, seita é para povo egoísta, não. Seita é para povo que está muito fragilizado, está muito perdido, desorientado, e que acaba entrando nessa lógica porque quer aceitação, e ela acaba sendo explorada. Em alguns casos, nos Estados Unidos, as seitas elas acabaram até matando, tirando a própria vida das pessoas. Lembra daqueles... O Jim Jones. O Jim Jones, aquele pessoal lá do cometa lá que foi. Esse do cometa eu não lembro, não. Lembra? Eram uns caras que estavam todos vestidos de roupa de... Quando o cometa Halley passou? Não, aquele cometa de 2012. Não, 2012 não era cometa, não. Era o fim do calendário maia. Não, mas tinha um que era do cometa. Esse que eles se vestiam como se eles fossem embarcar numa nave espacial e, na verdade, o cara matou todo mundo. Caraca, esse eu não sabia, não. Eu lembro do Jim Jones. Jim Jones foi aqui na América do Sul, não foi? No Suriname? Suriname, não. Não, é Guiana Francesa. Guiana Francesa, Guiana Inglesa, uma dessas aí. Mas, assim, e as pessoas hoje não estão enxergando, Fábio, essa situação, porque... Por exemplo, o que você conhece, você que é católico, da sua religião? O que você conhece? A gente professa todo domingo o credo. Todo domingo a gente professa o credo. Mas não é porque eu tenho que decorar aqueles 10 mandamentos, padre? É que eu tenho que decorar. Não é que eu tenho que decorar. É entender. Eu tenho que buscar conhecer, compreender... Para Santo Agostinho, só se conhece aquilo que se ama. Não, ao contrário, só se ama aquilo que se conhece. Só se ama aquilo que se conhece. Para que eu ame, eu preciso conhecer. E para que eu sirva à verdade, eu preciso amar e conhecê-la. E para conhecê-la, é o cometa Halley, tá aqui o nome. Para que eu possa servir, eu preciso conhecer e amar. E amar, gente, com todos os defeitos, tá? Amar com todas as limitações. Só que assim, às vezes as pessoas, elas querem o quê? Elas querem fazer coisas para ela, resolver os seus problemas, e eliminar as situações de dificuldade que ela passa. Ok, isso não é errado. Isso a gente diz aqui no nosso contexto. Mas de uma maneira que às vezes não é certa. A gente tá falando isso aqui no nosso contexto católico, né? A Alessandra aí, que ela é candomblé ou Umbanda? Da Umbanda. Quantas pessoas, Alessandro, provavelmente não deve chegar num centro, num barracão, num terreiro,
para procurar algo, para eu quero fazer um trabalho para tal coisa. Tipo, nessa mesma mentalidade utilitarista. Eu não conheço a teologia da Umbanda dentro do Candomblé. Não sei, realmente, minha ignorância é minha. Mas, provavelmente, o centro da religião não é esse. O utilitarista de vou manipular o sagrado para conseguir alguma coisa. E isso, dentro deles, né, o pessoal que é da religião aqui de matriz africana pode falar, tem. Você não pode procurar, por exemplo, um terreiro porque você quer se vingar de uma pessoa. Fazer um trabalho. Mas esse tipo de mentalidade acontece lá, mas também acontece aqui. Sim. De uma outra forma. É mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno. A questão toda é essa. O problema são as pessoas. Elas estão, assim, muito fragilizadas. Elas estão muito... Não é que é descrente. Na nossa, não crente. Na nossa realidade de cidade grande, né? E o pior, a abordagem para ensinar também precisa ser mudada. Engraçado, eu falo assim, nossa de realidade de cidade grande, né? Mas eu tive no interior pouco tempo atrás, mas pude observar isso, claro, de uma outra forma. Na nossa realidade de cidade grande, a gente é muito ilhado, né? Nós temos ali, quando muito, nossa família, nosso núcleozinho ali que mora junto com a gente, muita gente mora sozinha, e por que a gente fala sempre tanto da vida de comunidade? Vida de comunidade, você tá na igreja, você tá ali, não só na comunidade virtual, você rezando com as pessoas ali pelo Facebook, pelo YouTube, sei lá por onde, mas estando na igreja, vivendo, convivendo com as pessoas, seja 1, 2 horas no domingo, ou se mais tempo, se você faz mais alguma coisa. Por quê? A gente na cidade grande já vive ilhado, né? Nós temos ali as nossas preocupações. Quando você sai da porta da sua casa para fora, você é só mais um na multidão. Só que a ideia, né, de uma vida de comunidade é você não ser mais um, né? É de você fazer parte de um todo que se preocupa com você, que você está ali compartilhando as alegrias, os sofrimentos, as tristezas, tudo aquilo que de bom e de ruim possa ter. Né? Ela está falando assim, na minha casa a porta é aberta, não ficamos livres, mas meu líder... Sei quem. Doutrina, então os espíritos lá não tem permissão de fazer o mal, não. Agora, às vezes você não precisa fazer o mal. Não precisa. É só deixar fluir. Às vezes, a própria vida vai fazer a pessoa... Ninguém, gente, escutem isso. Ninguém é bonzinho o tempo todo. Tá? E tem uma outra coisa. Se Deus permite o mal na nossa vida, Ele permite o mal para tirar dele um bem maior ainda. Isso a gente acredita, né, Fábio? Você quem fala é São Tomás de Aquino. Eu não tenho culpa de, na minha vida, apareceram pessoas narcisistas, pessoas psicopatas, pessoas com transtornos neuropsiquiátricos e que o Anderson está falando uma coisa, amai vossos inimigos. Sim. É verdade. E às vezes Deus permite essas pessoas também para nos ensinar, para nos doutrinar. E isso é muito importante para o nosso crescimento, para a gente crescer na tolerância. Sabe? E às vezes a gente precisa ser disciplinado espiritualmente. Sabe? A gente precisa fazer igual a cobra. O que a gente faz? Qual é a questão da cobra? A cobra, o veneno da cobra é o antídoto. É o próprio veneno. Entre o antídoto e o veneno, a diferença está onde? Na dose. Na dose. Então... O que você não pode é não se conhecer. O que você não pode é não conhecer a Deus. E o que você não pode é não conhecer o seu próximo. E o que você não pode é... Alessandro, por isso que eu crio uma. Ela tem uma cobra que se chama José. Olha o nome da cobra, José. Assim, e se você não... Senão você não conhece nem o próprio inimigo. Então, é muito importante que você precise conhecer a Deus, para conhecer a si mesmo, para conhecer ao próximo, para conhecer o seu inimigo. Esse é o princípio básico que Jesus nos ensinou. Ele pegou 10 mandamentos e fez o quê? Resumiu em 2. Porque se eu não parto do primeiro mandamento, que é amar,
Agora, para que eu ame, eu preciso me sentir amado. E é aí que o bicho pega. Sim. Por quê? Porque as pessoas hoje estão gastando energia para serem amadas por outras. E o amor humano, por mais belo que seja, é sempre imperfeito diante de Deus. Então você tem que buscar, gente, o amor de Deus. Ser amada por Deus. Deu ruim? Ser amada pelo Senhor, sabe? Porque se você se sente amado por Deus, você vai se amar, vai se sentir se amando e vai se sentir amado. E mesmo que o mundo não te ame, te odeie, você não vai ser atingido por esse ódio. Porque você vai estar protegido no escudo de quê? Do amor de Deus. Não é à toa, volto a dizer, que no escudo de São Miguel, na visão que São Miguel teve de São Francisco de Sales, São Francisco de Sales não, São Francisco Xavier, não, São Francisco de Paula. Na visão que São Francisco de Paula teve de São Miguel, no escudo de São Miguel estava escrito a palavra caritas, ou seja, amor. Mas não é um amor, é um amor na sua dimensão mais profunda. Ou como aqui na Niterói a gente chama, o amor charitas. é um escudo. Se você se sente amado por Deus, a pessoa vai falar, eu te odeio, eu não gosto de você. Isso não vai te atingir, você não vai ser uma esponja. Tem muita gente aqui que está parecendo uma esponja. Tudo que fala, chupa, né? Você tem que ter muita consciência do que você é. Mas você só vai conseguir isso em Deus. E repito, ser uma pessoa livre assim espanta muitas outras. Sabia disso, Fábio? Sim. Se você é uma pessoa que vive com maturidade, com profundidade, você vai incomodar. Você vai espantar. Porque você não vai ser igual àquelas pessoas. Você vai ser diferente. Não estou dizendo que você vai ser melhor ou pior. Nem todo mundo quer ver que você está vivendo uma fase que elas não estão. Por isso que às vezes as pessoas levam as outras para o buraco dela. Porque se ela ficar lá onde ela está, mais assim, acima um pouco, ela vai se sentir profundamente incomodada. E você tem que ter a consciência de que você está um pouco mais maduro e que aquela pessoa, às vezes, não vai fazer isso nem de propósito, nem por maldade. Ela vai fazer isso por uma reação instintiva dela. Já reparou? Será que isso que eu estou falando tem lógica? Tem. Estou acompanhando. Porque, gente, é muito difícil. A gente não consegue enxergar as pessoas como elas são. Porque a gente está vendo com o quê? Com o olhar da nossa projeção, da nossa fantasia. A fantasia, ela é importante. Aliás, assistiram aquele negócio? Não. Mandei? Não. A fantasia é importante, porém, ela não deve ser aquilo que vai guiar a nossa visão da realidade. Se esse ano, eu volto a dizer, o que eu falei para vocês? Qual foi o presente que eu pedi a Deus? Dos meus 25 anos de sacerdócio e 50 anos de idade. Eu pedi a visão. A visão de mim mesmo, que eu não conseguia ver, e a visão daquilo que está à minha volta. Então, assim, eu quero ver. E peça essa graça. Lembra do Bartimeu? O que você quer de mim? Jesus pergunta para ele. Se Jesus fizesse essa pergunta para você, Fábio, o que você responderia? O que você quer de mim? Caramba. Você está preparado para responder? Não. Provavelmente seria alguma coisa bem mesquinha. Porque a gente sempre pensa, tipo, se coloca assim, se eu tivesse conhecido Jesus, eu tivesse no tempo da Bíblia, eu estaria lá do lado dele. Não, seria mais... Provavelmente eu seria lá o cara lá que tava junto lá da multiplicação do pães e peixes, queria transformar ele em rei, porque eu tava com a barriga cheia. Pode deixar que eu vou rezar, tá? Eclésia. Assim, gente, eu tava comentando com eles aqui ontem de um filme que eu assisti quando eu tinha 9 anos, criança, História Sem Fim.
que é um filme que parece ser para criança, mas é para adulto. E aí, esse filme é baseado num livro do Michael Ende, é um alemão. E esse filme, ele foi filmado, a primeira parte do livro, em 1984, e em 1989, 90, foi lançado a segunda parte. A segunda parte, que o filme também já meio que jogou fora, a segunda parte é o Atreio e o Bastian têm a aventura lá na fantasia. Só que aí eles vão descobrir o verdadeiro vilão por trás, além do nada, que era uma rainha lá louca, má, que manipulava. Na verdade, ela era o agente do vazio. Então, o primeiro vilão do filme era o nada, o segundo era o vazio. E a missão dela era motivar o Bastian a fazer pedidos, e cada pedido que ele fazia, ele ia esquecendo uma memória dele. E a memória ia caindo numa máquina, e ela ia guardando a memória dele. E ela vai manipulando ele, porque ele vai esquecendo as coisas. Aí o último pedido do filme foi muito bonito. Qual foi o último? O último pedido, ele esqueceria, o penúltimo pedido, ele esqueceria a mãe. E o último, ele esqueceria o pai. A mãe havia morrido. Você sabe qual foi o pedido dele? Olha a sabedoria de uma criança. Ele olha, o que você pediria? Eu? Tudo que ele pedisse, ia acontecer. Ele olhou para a mulher, para a rainha má, e falou assim: meu último pedido, já sei qual é. Eu quero que você tenha um coração. Putz, a mulher começou a ter o coração. Ela começou a ter lágrimas nos olhos. Quando a lágrima do olho dela bate no chão, ela explode. Tudo que ela constrói explode e tudo é restaurado. Então é pelo amor no nosso coração que nós vamos vencer o mal. Mas que amor é esse? É o amor humano? Não, gente, é o amor de Deus. É o amor de Deus. É essa experiência do amor de Deus que não está no livro. Está escrito no livro as nossas experiências. Não se esqueça que para São João, no seu evangelho, Jesus é o quê? É a letra, é o verbo, é a palavra, mas que se fez carne e habitou entre nós. Então, essa experiência de amor você só vai conseguir se você viver um relacionamento com Deus e com Jesus, um segmento. Aquele homem, aquele cego, ele só conseguiu ver, além de enxergar, mais coisas, porque ele saiu da margem do caminho e foi ter com Jesus. Então, gente, cuidado. A gente estava falando, né, Fabinho, mais cedo, sobre qual foi a formação católica do povo brasileiro. Sim. Até aquela pergunta que eu fiz, né, de se nós brasileiros somos um povo supersticioso, né? E aí, né, num livro que eu li, né, o autor, né, que é o Dom Boaventura Kloppenburg, né, que foi bispo lá no Sul, ele falava dessa nossa falha, pode dizer assim, né, na nossa catequese, pode dizer assim, na nossa evangelização, vindo dos povos portugueses. Não pelos portugueses em si, mas por aquilo que aconteceu, porque parte da nossa evangelização, quando os jesuítas foram expulsos daqui pelo Marquês de Pombal, ficou a cargo dos leigos. Né? E acabava que a própria das irmandades, dos leigos. Não é que nós leigos, né? Então a gente não pode fazer uma evangelização legal? Claro que podemos. Mas eles não tinham Eles não tinham meio. Muitos deles não sabiam nem ler e escrever. Era uma fé muito da questão das piedades, das procissões, das novenas. Procissões. Então aquela fé cristocêntrica dos evangelhos que os jesuítas tinham, se perdeu. E assim, lembra das rezas, né, do latim? Sim. Das desobrigas antigas do latim. Então ficou-se com aquela parte mais da piedade popular, que foi graças a ela também que a fé continuou aqui, né? Foi sustentado. Sim. Só que faltou-se muito ainda de um desenvolvimento do próprio entendimento da nossa própria fé. Agora eu vou falar também como historiador, porque o Fábio é historiador e eu também. Vocês não sabem o mal que foi no Brasil. Como é que é? Sua bênção, eu gostaria de convidar o senhor para conhecer nossa escola.
levar uma bênção, creio que vai ser maravilhoso. O senhor aceita? Fica no bairro do Culubandê, Ali em São cidade de São Gonçalo. Eu conheço, já estive aí, Moniquinha, no Átila Moledo, pô. Eu sou do Rocha, esqueceu? Já estive aí, mas dentro do meu possível aqui de possibilidades, eu vou com todo prazer. Né? Eu já sei até onde é. Que legal. Não precisa nem passar o endereço. Bom saber, nem preciso. Mas assim, o como, né? O Brasil ele estava tendo uma educação com os jesuítas muito bonita. A gente fala mal dos jesuítas, mas quem educou o Brasil, quem começou a formar as gerações nos colégios, as universidades, foram os jesuítas. Baseado na Ratio Studiorum. Como é que é o nome? Ratio Studiorum. Ratio Studiorum. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, quando eles foram expulsos e supressos do Brasil, a gente deu ali um retrocesso. Gigantesco. Porque muitos colégios foram fechados, universidades. Só pensar lá nas missões do Sul, porque criaram as reduções, pô. O Brasil poderia ser um outro país mais avançado na educação. E aí a gente também tem que agradecer um pouco ao nosso querido saudoso Dom Pedro II. Por exemplo, ele que fundou, ele fez questão de criar o Colégio Pedro II. Uma instituição de educação. Está aí até hoje. Que está aí até hoje. Trancos e barrancos, mas está aí. Mas está. Que é o quê? É pensar a educação realmente, né, como um meio para que você possa... Eu não sou uma pessoa rica, nem você, né, Fábio? Não. Somos pessoas de classe baixa, média baixa. Média baixa. Mas nós tivemos acesso à educação. Pode deixar, Clécia, eu vou anotar aqui depois, tá? O nome dele. Mas eu fui educado por uma pessoa que priorizou na vida dela, na minha vida, porque ela não teve, a educação. Então, hoje, se eu gosto de estudar, se hoje eu estou sempre estudando, né? Eu tive na minha casa, no meu berço, isso, né? Muitos dos pais, antigamente, muitos dos pais priorizavam a educação dos filhos aquilo que eles não tiveram. Sim. É muito triste você ver a geração Z hoje largando faculdade, colégio, estudos, para ser TikTok. E é até mesmo, eu vejo isso... Desculpa, na minha prática docente, né? Quando eu vou dar aula lá na escola onde eu dou aula, né? De que muitas vezes, né, a gente vê um desinteresse do aluno, né? E eu dou aula numa escola particular, E mensalidade... a conta vai chegar lá na frente. Né? Tipo, a mensalidade não é uma escola cara, mas também não, tipo, ninguém tem para dar, sei lá, R$400 todo mês só para jogar fora. Beijo, Eva. Então, eu fico às vezes me perguntando assim, será que esse menino, será que essa menina aqui tem noção dos sacrifícios que o pai, que a mãe, ou seja lá quem está pagando, está fazendo para que ela esteja aqui e ela joga fora, né, toda essa... Tô mandando um beijo para ela, para quem está assistindo. todo esse esforço, né, de, sei lá, 300, 400, 500, 600 reais que se paga numa mensalidade... Então, e isso digo da realidade de escola particular. A gente pode também dizer da realidade da escola pública, né? Porque acha que não se paga, mas a gente paga com imposto, não é pouco imposto, não. Gente, olha só. A pessoa que estuda muito, ela não é uma pessoa que fica impondo verdades. A verdade, ela não nasceu para ser imposta, ela nasceu para ser proposta. O método de Jesus foi propositivo, não foi impositivo. Algum momento Jesus impôs a verdade dele? Não. A verdade do reino? A verdade do Pai? Agora a gente vê tanto cristão querendo impor verdades. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, gente? O nosso café com fé... ele existe exatamente para a gente também ter uma situada. Que horas tem? Já estamos no almoço com fé. Já estamos no almoço com fé. Então, vou ter que terminar aqui, né? Você vê que o assunto foi bom. Vocês gostaram do assunto de hoje? A galera tá aqui forte, ó. Olha aí. Então, olha, que Deus abençoe muito vocês. Deixa salvo que eu tô baixando. Vou deixar salvo. Fábio vai baixar esse vídeo. Tô pensando em colocar o áudio no Spotify como podcast. Pode colocar, tá? Não interrompe, não. Aqui vocês podem colocar à vontade.
Estou de saída para levar minha mãe na consulta. Tá, pode deixar. Marilene Roncone. Vai ficar salvo. Andréa Roncone. E Tá o está almoço muito do- tá o almoço do exaurida Pátio e o que é isso aqui? Com a carinha assim. É uma carinha com a boca assim, ó. Oi? Não, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Pode colocar aqui, ó. Tá? Tá aparecendo só o padre, só. Pode deixar, meu povo. Ah, com a fé abalada. Não, não abale a sua fé, não. Vem conversar comigo quando você puder, quiser. Vamos nos ajudar uns aos outros, sabe? Vamos falar mais dessas coisas, tá? Que eu acho que é importante isso, esse momento, sermos uma... O pessoal tá gostando aqui, hein? Maravilhoso, aprender é bom, sabe? Isso porque o pessoal ouviu duas conversas do que... A gente às vezes... conversar. É muito bom a gente conversar assim. Essas são as conversas que às vezes eu tenho aqui. Isso que a gente não entrou no assunto polêmico. Quando eu gosto de polemizar é porque eu tô quietinho aqui. É que o Fábio gosta de polêmicas, né? E Eu tô pensando, não, ele meio que faz o polemicos. Lembra do Paulo Francis? Eu tô Paulo Francis no Manhattan Pode ver, Connection. terças, quintas e sábados, tá? Não, terças, quintas e sábados eu atendo, tá? Eu também acredito, Patrícia. Então vamos agora dar uma bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pela intercessão de São José, do Arcanjo São Miguel, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Adoro ouvir Fabinho. Olha o pessoal aqui Olha, falando. quem é? Deixa eu agradecer. Valéria. Valéria, um abraço. Preciso conversar com o senhor. Quando ir conversar? Você pode vir hoje. Daqui a pouco, 2 horas, eu estou aqui, Rose. Tá? E esses papos aqui, gente... É o que a gente tem aqui um tempão, né, Fábio? Desde Nossa, que campeão. a gente fica conversando sobre esses assuntos. Aí eu falei, pô, vamos partilhar isso com as pessoas. Já era As pessoas vontade querem. tua há muito tempo. É muito tempo de eu fazer isso. Só que agora que chegaram os 2 microfones. Agora que chegaram, graças a vocês, arquimigniterói@gmail.com, a contribuição, chegaram os microfones. Tá bom, gente? Até amanhã, nós vamos salvar, depois você Vou colocar assiste no... novamente. No YouTube. tá? Vou colocar no YouTube também, hein? Vai colocar no YouTube também, tá bom? Fica com Deus.